Sejam muito bem-vindos ao MT Business. Silvestre, você que já é um frequentador assíduo aqui do canal, é sempre um prazer ter você por aqui, ouvir que você tem a nos contar. Então, para as pessoas que não acompanharam os episódios que você esteve aqui com a gente, você pode contar rapidamente um pouco da sua trajetória profissional até você se tornar um franqueador? Ô, Léo, eu que agradeço. Agradeço pela moral que você está dando para nós mais uma vez. E assim, para falar um pouco da minha trajetória, eu sou um camaleão. Um camaleão é aquele brasileiro, é o brasileiro que se adapta, que busca é, fazer as coisas diferentes, para buscar resultados diferentes. E eu passo a identificar muitos camaleões no meu dia a dia, que são os brasileiros, que estão buscando aí ser diferenciado, buscando ter uma vida melhor. Que maravilha! Eu comecei a empreender através de uma referência que eu tive do meu avô na área de logística. Tenho também uma excelente referência com meu pai, que sempre foi autônomo e trabalha na área de construção civil. E eu era um colaborador, trabalhei em duas empresas, né? Uma 3 anos e outra 4 anos, e até montar o meu negócio, eu sempre tive a certeza que eu queria ter o meu próprio negócio. Então, para mim ter esse meu próprio negócio, eu questionava muito internamente e também às vezes para algumas pessoas externamente, que aquele modelo comum de trabalhar, de bater o ponto, aquele modelo de tá aqui, chegou o horário tal, fulano tá chegando, aquela hierarquia convencional de cima para baixo, eu questionava que tinha formas diferentes de trabalhar. Então eu quis montar minha empresa e hoje a gente trabalha num formato diferente, num formato ágil, que preza o resultado e não a cultura convencional das empresas hoje que tem no Brasil. Silvestre, agora você contou uma coisa interessante, né? Eu sempre gosto de falar muito sobre isso, que empreender não é somente ter um CNPJ, é você ter uma postura. Eu quero que você compartilhe um pouco com a gente a tua postura, que certamente você começou a empreender nos negócios em que você trabalhou como colaborador. Então, que você fale um pouco sobre isso e que estimule as pessoas a se tornarem empreendedores, mesmo antes de serem donos do próprio CNPJ. Eu lembro de alguns casos, e uma vez o meu líder, né, meu chefe na época, ele brigava porque eu tomava decisões. Então eu sentia que a empresa do qual eu trabalhava, ela era minha. E eu era até aquele cara chato que sempre estava com a logomarca da empresa que eu trabalhava, sempre falava da empresa e via a empresa como minha, o meu setor, né? Eu queria tomar as decisões. Então, às vezes, alguns chefes não gostavam e outros viam naquilo uma possibilidade legal. Então, o meu posicionamento, a minha forma de trabalhar quando funcionário, era sempre sentindo que aquilo era meu, estava trabalhando para mim. Quais são os cuidados que a gente tem que ter enquanto colaborador para justamente não ultrapassar o limite de nós estarmos empreendendo numa organização em que nós não somos o sócio dela, para, entre aspas, não incomodar o gestor? Você tem que conhecer o teu gestor, ter uma conversa legal, ter uma conversa clara e aberta, né? E não querer pular o corguinho, né? Como diz o outro, né? Aham. Mas deixando bem claro, né? Que você está ali para contribuir e que você aceita os feedbacks e você peça autorização naquilo que você quer tomar frente. Até porque, às vezes, a gente, como colaborador, não sabe as dificuldades que o líder tem ali, né, para poder fazer alguma alteração na empresa, para poder aplicar uma boa prática, uma inovação na empresa. Existem obstáculos diferentes para quem está na governança da empresa, existem visões diferentes. Então, a gente precisa entender que a gente quer ajudar, mas a gente precisa pedir ajuda para quem está mais tempo ou quem tem mais experiência. Muito bem, Leonardo, você também já frequenta nosso canal, já outra vez você esteve com a gente, foi muito bacana a nossa conversa. Você, enquanto parceiro do projeto, da Wiki, do Silvestre, conta um pouco como tem sido o relacionamento com os franqueados e o que você tem descoberto no relacionamento com os franqueados que você só percebe depois que ele já está, que o play está ligado. Olha só, a pergunta é bem interessante, Léo, porque a gente faz todo um planejamento, gasta meses, escreve scripts, monta conceitos, e na hora que a coisa começa de verdade, cada um é de um jeito, né? Então, um começou motivado, de repente desmotivou, aí a gente fica naquela insegurança, será que somos nós? Será que é ele?
e a gente Será que a busca ideia está bem ajustes. posta? Como será que está isso, né? Exatamente, é sempre assim, um ajuste, é o tempo todo um ajuste, né? Mas só que assim, o franqueado nunca falou em desistir, somos nós que às vezes estamos ansiosos para Aham. que a coisa dê certo do jeito que a gente pensou, né? E às vezes vai dar certo de outro jeito. E foi bem interessante que depois que entrou o segundo franqueado, tinha um perfil completamente diferente do primeiro, na forma de ser, na forma de fazer e até no tipo de cliente que busca. E a impressão que ficou é que um motivou o outro. Uhum. E, na verdade, cada um do seu jeito foi correr atrás de formas diferentes. E a gente tem que se adaptar bastante, né? O Silvestre acabou de falar aí do camaleão, mas é a verdade no mundo do empreendedorismo. Não adianta, você pensa de um jeito, interage com uma pessoa, já tem que mudar a forma de pensar, interage com outra pessoa, já tem que mudar de novo. Isso tem sido muito legal. É mesmo porque você está lidando com franqueados, são empreendedores que se complementam, que têm que buscar, um busca o apoio de uma ideia pré-concebida, o outro dá continuidade àquilo que o franqueador não alcança muitas vezes na ponta, e essa relação que vai se desenhando, vai se criando, é sempre uma coisa que não tem uma receita Não que dá tem para se mais. imaginar e tem que ter flexibilidade para que isso funcione. Exatamente. E tem que conseguir promover a condução de forma que cada um se expanda do seu jeito. Não adianta você dizer, ó, o meu jeito é esse. Não. Um trabalha de um jeito, um busca, por exemplo, vou dar um exemplo prático, um franqueado busca mais pequenas e médias empresas na área de produção. Aham. O outro franqueado já busca mais empresas de serviço com médio e grande porte, Uhum. por exemplo. Então, só a forma de tratar já é completamente diferente. Perfeito. Carlos, você, né, primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, espero que Obrigado. volte mais vezes. Conta um pouco da tua trajetória, Carlos, da tua trajetória profissional. Você me disse que passou muito tempo no Sebrae. Conta um pouco pra gente da tua experiência, de como foi esse momento e como é agora essa nova situação de você enquanto franqueado de um projeto tão interessante, com tanta promessa de crescimento. Fala pra gente um pouco da tua história, do teu conhecimento. Bom, eu vou falar mais especificamente, né, de 18 anos para cá, que foi o meu tempo no Sebrae como consultor. Aham. Ali, aquela casa me ensinou muito. O Sebrae é uma empresa fortíssima, muito mais do que parece, tá? Em termos de conhecimento, ela é apontada, inclusive, pelos meios de comunicação, como se fosse uma grande universidade. Ela se classifica entre as grandes universidades, quando não é o papel dela. Mas, para mim, foi uma grande escola também, e foi onde eu pude realmente exercer a minha função de consultor em sua plenitude, né? E aprendendo muito também durante esses 18 anos. Perfeito. E de uns 4 anos para cá, eu pude trabalhar um pouco mais pesado com formatação de franquias, né? É aí que a nossa história começa realmente a se cruzar mais forte com a Wiki. Aham, entendo. Aham. E assim, e você fala que é uma escola, né? Eu conheço muitas pessoas que passaram no Sebrae como consultores e realmente ali foi uma, uma formação de fato, né? Você vê o Sebrae como um espaço fomentador de ideias, de formação mesmo dos consultores. Como você vê a contribuição social do Sebrae? Bem, só para ter uma ideia, o Sebrae Mato Grosso, né, que Mato Grosso é um estado relativamente pequeno em termos de população, né, em torno de 3 milhões e meio de habitantes. Sim. Mesmo assim, a gente conseguia atender aí, em torno de 40 mil empresas por ano. Tá? Isso é muito expressivo, né? Dentro de um universo de cerca de 300 mil empresas ativas, né? Então, aí você fala, não, mas deu, sei lá, 10, 15%, né? Tá, mas nem todas precisam, vamos dizer, procurar o Sebrae, não é? Uhum. Então, dentre aquelas, né, que precisam, ou porque não está muito bem, ou porque está bem demais e está crescendo e precisa também de ser orientada nessa fase boa, né? Então, a gente
realmente o Sebrae ele ocupa muito bem esse espaço, faz a lição de casa muito bem, né? E nós temos números, né, para mostrar. Eu tô falando no presente, eu devia falar no passado, porque eu saí do Sebrae no início do ano, né, no início de fevereiro. Certo. Tá? Mas foi uma época maravilhosa, né? E a gente deixou um legado muito bom ali e em projetos de consultoria que deixaram história, alguns deles inclusive com projeção nacional. Muito bem, agora sim uma pergunta compartilhada aqui para o Silvestre e para o Leonardo. Como vocês veem uma pessoa de tanta qualificação como o Carlos assim, se integrando ao processo da WIC? Como que vocês sentem essa chegada dele? Inicialmente uma responsabilidade, né? E também agora, com o tempo que a gente se relaciona já há mais de 10 anos, o Carlos, né? E ele que nos ajudou a montar um modelo de franquia, veja bem. E agora ele está com a gente como franqueado. Sim, ele mudou o papel que ele exercia dentro do projeto. E aí ele passa estamos juntos nessa, então dá uma confiança a mais, né? Uhum. Nós temos bala na agulha, mais do que antes. E cada dia nós estamos mais preparados para o mercado. E com o Carlos, a entrada do Carlos, é exatamente isso, né? Esse podcast não vai dar para falar tudo que o Carlos já fez e a companheira dele, Eliana, tem de experiência. Esse é um camaleão que eu venho acompanhando há muitos anos. Esse é um camaleão. E ele não falou que ele já vendeu Avon, teve Chevette, tem um monte de outras coisas. Ele falou só do Sebrae. Então a experiência dele... Ah, já teve Chevette? Conta um pouco sobre isso. Como que é a dificuldade de engatar a ré no Chevette? Não, eu não cheguei a tanto. Né? É a forma de dizer, né? Que ele já fez de tudo na vida, né? Eu já tive várias empresas, tive distribuidora, empresa... Na época que começou a internet, a gente teve o Terra, né? Tá? Então foi um monte Teve empresa de software, né? De software também. E eu sempre tive uma paixão assim por essa área tecnológica, né? Então, mas passei, vamos dizer, da minha época, né? Mas agora eu tive a oportunidade de empreender tendo o suporte de uma empresa que faz isso muito bem, é muito bem organizada, tá? E que criou, né? Vamos dizer, uma forma de expansão completamente sui generis, né, para essa tipologia de negócio, que é essa expansão por meio de franquias, né? E vou fazer mais uma ressalva aqui. Lá no Sebrae, depois fora do Sebrae, nós estamos formatando cerca de 6 redes de franquias no momento, a minha empresa, né? E nós trabalhamos com consultoria e tecnologia. E na área de tecnologia nós somos o WIC, né? Das cerca de 20 empresas que a gente já formatou, eu já saí, montei minha empresa. Primeira coisa, eu não comprei um ERP, não comprei o software para fazer a gestão, mas eu comprei o WIC, tá? Porque eu já conhecia, né? Só que a hora que eu comecei a usar o WIC, eu falei, pera um pouco. Aí, então, é a primeira franquia dentre as 20 que a gente adquiriu, tá? Então, peraí, o WIC é muito mais do que eu imaginava. Tá? Ela é uma suíte que ela tem condições de concorrer com grandes empresas, tá? E por um preço extremamente acessível, né? Então, não só adquirimos, né, como a gente tem bastante experiência de mercado, o retorno do investimento veio com apenas um mês. Olha só. Tá? Então, foi uma coisa espetacular, quando, na verdade, a WIC não promete nada assim, né? Ela fala, não, você vai ter cerca de 12 ano, meses, de 3 a 12 meses. De 3 a 12 meses e tal, mas para quem gosta de tecnologia, né? E começa a apreciar, né? Então, se alguém pensa, por exemplo, em adquirir uma franquia, tá? Alguém, por exemplo, na minha idade, a pessoa está ali, o investimento não é alto, né? E a pessoa, ela se dá bem no mercado, ela tem bom relacionamento, ela consegue penetração, tá? É uma ótima franquia para ser adquirida, tá? A hora que eu me conscientizei que, inclusive, a WIC era muito mais do que eu imaginava, porque ela permite você fazer uma automatização de processos. E a rapidez dela não tem concorrente no mercado. Eu falei, pera um pouco, então, mas adquirimos sem pestanejar. Aliás, nós nos candidatamos a adquirir, porque não é porque às vezes a pessoa quer adquirir a franquia que eles vão vender a franquia. Sim. A pessoa precisa se encaixar dentro Sim, de um claro. perfil e tudo, e mesmo questão de regiões, né? Existe toda Vários critérios uma para se analisar, operacionalização entendo. aí que o Léo fica à frente, né? Então, isso daí é lógico, depende, é extremamente organizada a empresa, tá?
organizada e agradável, né? Porque tem a empresa que é ultra organizada, mas o ambiente é pesado. Ali não, é gostoso você chegar lá, você tira o calçado, você se sente bem como se estivesse em casa, as coisas fluem, as pessoas são felizes, sabe? Então é um mundo à parte ali. É como se você fosse para um jardim do Éden ali por alguns minutos e tudo, você vai se sentir Sim, muito eu já tive bem essa ali. experiência lá. Teve, né? Então, Sim. Legal. Eu tirei o sapato lá. aí ele que... E o cappuccino também, né? E o O cappuccino, cappuccino da tem Wiki esse é cappuccino aí. É diferente, é bem diferente. Bom, aproveitando essa tua resposta, você respondeu em parte essa pergunta que já estava programada para eu fazer, mas, assim, não só pela tua experiência, mas para outras pessoas que vão nos ouvir, por que escolher uma franquia da Wiki, né? Você falou que você teve contato com várias possibilidades, mas você viu que aqui era diferente. Por quê? Tá. Eu já me dedico a esse assunto, né, da expansão, vamos dizer, você poder expandir as empresas através de redes de franquias. Por que isso? Tá? Nós estamos falando, hoje as franquias no Brasil, elas representam cerca de 1,36, 1,37 avos da economia brasileira. Isso é muita coisa. Tá? E elas expandem a uma velocidade muito maior do que a maioria dos segmentos, né? Por que isso? Porque uma franquia, normalmente, ela tem 5 vezes menos chance de quebrar do que uma empresa normal que não é franquia do mesmo segmento, né? Uhum. Algumas, inclusive, são inquebráveis, tá? Porque vai depender muito do perfil da franqueadora. Então, vamos chamar assim de a escola matogrossense, nós levamos muito a sério isso. Então, as empresas, em primeiro lugar, que elas passam por um crivo muito pesado para serem escolhidas para ter o direito de ser formatadas, né? Então, de cada 20 empresas, né, uma só passa no crivo, porque ela precisa ter uma rentabilidade muito boa, ela tem que ser um ótimo negócio para o franqueado, porque ele está, às vezes, empregando as economias dele ali todas e tal, então ele precisa se realizar, inclusive. Sim, né? tudo que o franqueador não quer é que alguém se engaje no projeto e que não seja bem sucedido, né? Seja pelo perfil, seja pelo negócio. Exatamente. Tem que haver um encaixe muito bem avaliado, né? Lembra que o Silvestre acabou de dizer há cerca de 15 minutos, né, sobre a responsabilidade, né? Então, a pessoa está pulando para dentro do sistema, aumenta a responsabilidade deles, né? É muito bom a gente lidar com empresários que têm esse nível de consciência, né? Se não tem, ele nem vai ser formatado dentro do que eu chamo de escola matogrossense, né? É um movimento contrário, né? Porque normalmente nós enviamos recursos para os demais estados, né? Se você entrar num shopping, você vê a maioria ali são franquias de outros estados, geralmente Sim. São Paulo, Rio, Paraná. Então, Que por sua vez são internacionais, então acaba sendo uma escala, né? Você leva a um estado maior que, por sua vez, leva para fora do país. Isso, uma parte delas para fora do país também. Então, nós estamos invertendo esse fluxo, em primeiro lugar. Tá? Outra coisa é permitir... veja, os Estados Unidos cresceram o que eles cresceram, principalmente utilizando os recursos da própria sociedade. Então, para poder crescer, né, grande parte das empresas são SAs, então o aposentado e tal, ele compra ações de diversas empresas para ele poder ter uma renda melhor. Uhum. Né? Aqui a maneira seria ele comprar, por exemplo, uma cota única de uma franquia, investir nisso e ele passar a ter uma complementação da renda dele e tudo, e ele vai escolher um negócio com que ele se dê bem, né? Algo que ele goste, né? Para poder viver feliz, vamos dizer assim, né? Escolher. Então, é uma forma, inclusive, da própria empresa ela se expandir sem utilizar recursos próprios. Ela utiliza o recurso do investidor, né? Certo? Do franqueado. Então, no caso da Wiki, a Wiki é uma empresa, ela é uma startup. A probabilidade de uma startup não virar nada, de ela virar pó, é acima de 99%. Ela é uma startup que já iniciou o seu negócio há 10 anos, né, que tem clientes do calibre de uma Unimed, Cuiabá, né, com 1.000 e tantas pessoas utilizando com maestria, né, sem problema. Tá?
Tem cliente lá de 10 anos. É incrível isso, né? Então, veja, nós estamos lidando com um tipo de negócio de uma solidez muito grande, tá? Eu não pestanejei para investir, tá? Eu falei, eu vou me candidatar, né? Lógico, não é porque a gente participou da formatação e tudo que eles iam me admitir como franqueado, tá? Mas eu me candidatei, a nossa empresa se candidatou, e aí então nós tivemos a felicidade de ser aceitos, né? Nossa, mas super valeu a pena, tá valendo a pena a cada dia. Só tá assim, se eu tinha algum projeto, né? De descanso, tal, pela minha faixa etária, né? Esse projeto já foi por terra há muito tempo, porque eu não tô tendo Acabou sossego, o projeto. assim, realmente Game over. é extremamente dinâmico, tá? É um mundo à parte, é dinâmico, vibrante, feliz, tá? Que você está lidando dentro de uma outra perspectiva. Então, para nós, assim, foi uma realização. Muito bem, Silvestre, assim, complementa essa sua colocação, né, extraordinária do Carlos, assim, e por que, né, diga algumas coisas a mais, por que se tornar um franqueado da Wiki? Perfeito. Vendo o Carlos falar, a experiência que ele tem em consultoria e os consultores que eu conheço, você pode perceber que tem dentro deles essa vontade de ajudar as empresas. Eles ficam felizes com isso. Isso é o consultor de verdade, é esse que fica feliz. E quando você leva uma consultoria, um serviço legal e ainda deixa uma ferramenta, que é o seu legado, e você sai, e o pessoal fala, poxa, o consultor Carlos deixou aqui uma ferramenta bacana, que é o Wiki, e resolveu o meu problema, é bom demais. Porque aí aquilo se eterniza. Então, eu sempre percebi isso nos consultores e via isso até mesmo no Sistema S, em outras empresas de consultoria, que falta a questão da ferramenta. E unindo a consultoria, que é a parte comportamental, o conhecimento, e a ferramenta certa, aí a coisa fica legal. Então, isso complementando, assim, me veio isso na mente, né, Carlos? Eu vou até pedir licença aqui para fazer... veja, nós trabalhamos com processos. Nós temos um escritório virtual de processos, né? E ainda hoje, uma outra consultora lá de São Paulo, ela conversando comigo que uma determinada empresa precisava de aperfeiçoar processos e tal. Eu falei, não, o diagnóstico não é esse. Ela precisa de algo que sirva para solidificar esse processo, né? Que o pessoal pratique isso de verdade, né? Então, quando você usa uma plataforma como o Wiki, a tarefa ela já vem pronta, né? Até para aquela pessoa que está aprendendo o serviço, aprendendo as tarefas, fica mais fácil, porque vem tudo brifado, tem checklist, um formulário pronto. Então, ele não tem dúvida mais para quem vai enviar, de repente, numa etapa, aquilo vai automatizado para uma outra determinada pessoa. Então, isso cria uma segurança e é a garantia que nós temos de não nos frustrarmos, né, enquanto consultores, porque a gente faz processos e nada garante que aquilo vai se consolidar. Muito manual de processo vira... Tem até uma piada em um determinado local que o pessoal usava o manual para dar mais altura no monitor, Sim. sabe assim? E nunca mais fica na altura dos olhos, né? Exatamente. Aquele livro, mais o manual, mais o Wiki... a lista telefônica. O Wiki subverte isso, porque ele não só... né, ele permite que realmente os processos eles se consolidem, mas ele também ele traz essa cultura para a empresa e ele é tão rápido para implantar, mas tão rápido que não dá tempo assim para não ter sucesso, sabe? A hora que ele pisca, já está implantado. Então, eu vejo algumas consultorias, às vezes elas demoram nos processos para eles serem desenhados e melhorados cerca de 1 ano. A hora que chega no final de 1 ano, já tem processo que mudou, né? Porque o mundo é muito dinâmico, né? Agora, no caso do Wiki, essa rapidez, ela subverte tudo que a gente tinha visto até o momento, né? Inclusive facilita para que a gente, ao mesmo tempo que a gente já vai desenhando, formatando o processo dentro da plataforma. Então, terminada essa etapa, já está pronta. Tudo já pode ser utilizado. E para funcionar, tem que obedecer o processo que foi criado. Exatamente. Você fala em subversão, é para evitar aquele processo de se planejar, de se criar processos, de se desenhar processos, de se validar processos
imprimir ou salvar numa pasta, deixar lá guardado e falar assim, ufa, terminou isso, agora vamos trabalhar. É como se não fizesse parte, né? Exato. Não integrar esse planejamento dos processos à rotina é uma grande perda de recurso de tempo. Então, existe de subversão da Wiki de colocar isso para que os processos funcionem, eles têm que obedecer o processo que foi desenhado, foi criado. Isso é uma coisa realmente de grande valor, né? Exato. A gente trabalha com cálculo de riscos, né? Um grande risco é quando... Por que que as startups morrem, assim, a grande maioria morre, né? Porque surgem problemas e elas não conseguem lidar com isso, principalmente com o crescimento. Um crescimento muito repentino, né? Normalmente uma startup cresce dentro de uma exponencial. Isso daí não faz parte do nosso modelo mental. Nosso modelo mental é cartesiano, né? Aquela coisa de crescer devagar, né? Então, veja, o Wiki, ele consegue jogar o time todo para aquele outra forma de trabalhar rapidamente, tá? Essa rapidez, ela salva, inclusive, as empresas que estão tendo muito sucesso, que estão aumentando muito o time e tal. Então, ela consegue resolver, ajudar esse tipo de problema do funcionário novo, né? Que não sabe direito. Aí o outro que fica ensinando perde um tempo danado. E isso daí prejudica os processos. Não, isso daí já era, é passado. Assim, falar em subversão também é aquele processo continuado de quem está entrando ser treinado por quem está saindo. De você não ter um processo desenhado, tá aqui o processo, como funciona, entra aqui para você aprender. Porque quem está saindo muitas vezes ou está magoado porque foi afastado, ou se a pessoa pediu para sair já está com a cabeça em outro lugar para treinar e também treinar ao seu próprio modo, aos seus próprios vícios, as suas anotações no caderno, que olha, tá aqui como você entra, é para realmente evitar esse formato, né? Exato. Automatizar, inclusive, a passagem de bastão. Perfeito. Que é uma coisa, às vezes, até muito desagradável. Às vezes a pessoa está saindo, ela não está muito legal, né? Ela não consegue passar muito legal, né? E acaba assim que na terceira passada de bastão, o processo já é completamente diferente do que foi concebido, né? Agora, Carlos, assim, usando esse teu background de consultor, existe muita diferença entre o que o cliente demanda e aquilo que o consultor percebe que de fato ele precisa? Pode crer. Pode crer. Até mesmo porque é muito difícil. Olha, para mim, que acompanha há 10 anos, tá, o Wiki, tá, eu me surpreendi com a evolução da plataforma. Tá? Hoje ela é dotada de algumas funcionalidades que me surpreenderam muito positivamente. Agora, imagina a pessoa, né, comum, que não é consultor, ela não vivencia isso, né? Ela não tem noção do que tem ali, sabe? Então, ela não sabe, às vezes, nem demandar, né? Então, o papel do franqueado, inclusive, é traduzir isso daí, falar a linguagem dele, é fazer o meio de campo entre ele e os altamente técnicos, né? No caso, o pessoal da Wiki, né? Não que o pessoal da Wiki não esteja qualificado para tal, né? Mas eu acho que a gente consegue estar mais próximo, né? Porque nós somos cidadãos comuns, né? Vamos dizer assim, que nos metemos a vender tecnologia, até porque por trás nós temos uma estrutura muito sólida, né? Então nós podemos trabalhar com tecnologia e tudo, né? Mas essa interpretação, olha, primeiro eu me surpreendi o nível que a plataforma está, né? E que inclusive tendendo a melhorar ainda muito mais agora, né? Mas agora imagina o cliente, a pessoa comum, né? Muita coisa precisa ser, inclusive, esclarecida até para poder demandar direito. Perfeito. Acredito que esse é o nosso principal desafio, sabe? Poder explicar isso, né, de forma rotular para o segmento do empresário, né? Porque o Wiki ele serve para multissegmentos. E eu costumo até, eu já falei isso uma vez, o Carlos deu risada de mim. Uma vez eu estava meio cabisbaixo, estava no avião e teve uma pessoa que puxou o assunto comigo. E ela falou, você faz o quê? E eu não estava querendo conversar muito, você sabe que você tem essas fases, né? Eu pelo menos tenho essa minha lua, né? Acredito que a maioria, né? Aí eu falei, eu trabalho no Sebrae, porque eu trabalhava mesmo no Sebrae, prestava serviço para o Sebrae, fui consultor do Sebrae por um período. É porque eu queria resumir a conversa. A pessoa, legal, o Sebrae, bacana, acabou. Mas eu não quis falar da Wiki, porque aí eu teria que fazer a segunda pergunta para ele. Você trabalha com o quê? Se ele é médico, eu falaria como
o Wiki resolve na parte de saúde. Se ele tem um segmento de advocacia, eu ia falar de fluxo de peticionamento. Então, o produto ele é tão versátil e a gente precisa saber se comunicar com o empreendedor, segmentar mesmo. Então, aí gasta energia para isso. Então, sim. eu conto essa história porque eu acredito que o meu pai e minha mãe não sabem o que eu faço até hoje. Porque é um desafio a comunicar esse produto. Mas depois que a gente consegue e que isso entra na veia do empreendedor, ele considera isso uma coisa muito boa, um achado. O Carlos falou de demorar, de fazer levantamento, mapeamento de processo, que eu trabalhei com isso por um tempo e depois resumi, né, na questão do Wiki, né, conseguimos colocar ali 70% do que é importante. Nós hoje costumamos fazer uma implantação de 2 meses. E 2 meses, o Walter, que está aqui na sala gravando, ele já vai gravar o vídeo case para mostrar o que quando a empresa é diferenciada, a gente fala, vamos gravar essa empresa, né? Então, em 2 meses, ele já teve uma evolução tão grande e ele fala com orgulho aquilo que o Wiki trouxe de benefício. Veja, e ele falou de processo de 1 ano mapeando, para depois ver o que vai dar. Então, o que é legal dessa plataforma, e muitos estão pensando, mas como que é isso? Acho que é legal realmente marcar uma apresentação mais detalhada, porque nós vamos ter que dar um exemplo do teu segmento, né? Que aí fica mais claro, mas é muito rápido. O método é ágil, não só na forma de agilidade, mas como limpo. É bem legal. Muito bem. Assim, Leonardo, agora conta pra gente um pouco sobre os números atuais, a projeção que a Wiki faz no território. Conta pra gente um pouco dessa parte mais, Vou dos falar. dados. Eu vou começar pela nossa superestimação sobre a velocidade de aquisição de franquias. É real, né? Uma situação real. E depois que nós adquirimos a primeira e começamos a trabalhar com a segunda, nós vimos o seguinte: o mais importante não era a velocidade em que eu ia pôr N franquias dentro do meu sistema, mas a velocidade com que esses franqueados iam ter sucesso. Tá? Então, nós reformulamos o nosso plano original de número de franquias, por exemplo. Então, se eu olhar pelo plano original, eu vou dizer assim, eu fui infeliz, tive insucesso na quantidade de franquias. Porém, nós estamos extremamente felizes porque os resultados que estão aparecendo e o que a gente está reformulando na estrutura das novas franquias está sendo muito mais rápido. Vocês mudaram os indicadores. Exatamente. Então, vamos lá. Por exemplo, eu queria ter até 6 franquias dentro do primeiro ano. Estamos com 2. Só que o resultado e a receita financeira que a gente começa a projetar, ele já vai ser alcançado em menos tempo do que com as 6 que a gente tinha planejado. Por exemplo, então são KPIs que mudam muito, que a gente tem que rever, reformular e usar o papel do camaleão lá, se adequar e se enquadrar nisso tudo. Não é? Mas falando agora em termos de expectativa, primeiro eu falei do que aconteceu, né? Que a gente já está vivendo. A gente quer ter mais 2 a 3 franquias no nosso estado. Uma em Rondonópolis, uma em Sinop, ou em alguma outra cidade polo, que a gente tem algumas elegíveis. Certo. Tá? E estamos partindo também para o resto do Brasil. O planejamento aí para 4 anos é ter pelo menos uma franquia em cada estado. Alguns estados são elegíveis a ter 10 franquias, né, pelo porte das suas cidades. Mas, e daí para frente, a gente já está bem longe. Mas a ideia é crescer bastante. Muito bem. Silvestre, agora sim, você fala agora das nossas conversas, né, online, offline. Você sempre comentou comigo dessa dádiva que é você conseguir descansar, você conseguir dormir e você zerar no dia seguinte aquelas pressões que todo gestor, todo empresário acaba sendo exposto. Como você disse, a cada pessoa que se interessa por se tornar um franqueado da Wiki, você aumenta a sua responsabilidade. Então, eu queria que você contasse um pouco agora dessa parte da inteligência intrapessoal, que ela é muito importante, que é uma das nossas inteligências, né? E a sua
é evidentemente bem desenvolvida. Continua assim? Continua, na maioria das vezes. Eu acho que eu engordei um pouco, isso atrapalhou um pouco o meu sono, né? Isso já é uma culpa minha, né? Talvez por ansiedade, né? Porque quando a gente come um pouco mais, a gente não está só comendo por comer, a gente está se alimentando de ansiedade, de outros sentimentos. Então, por eu ter engordado um pouco mais, o meu sono perdeu a qualidade, mas quando eu durmo bem, que é na maioria das vezes ainda, eu consigo no outro dia zerar, estar animado, mesmo com um leão enorme para poder encarar no outro dia. Só que o bacana é que eu vou no leão maior. Eu gosto, dando um exemplo para vocês que não entendeu. Quando eu vou reformar uma casa, que a maioria das pessoas não gostam e eu gosto, eu já arranco o telhado, a janela e a porta, e se der eu arranco o piso. E aquilo fica muito difícil. E aí eu consigo vir e trabalhando e aquilo fica gostoso. Então eu jogo lá na parte mais difícil e venho trabalhando isso para poder vencer. Então eu já jogo no extremo. E eu estou falando de uma coisa que aconteceu na minha vida. E a minha esposa foi muito bacana, muito poliana, o nome dela, foi muito polivalente em conseguir tá comigo nessa forma de, então vamos pegar logo mais difícil. Ah, vai ter que trocar a janela, o telhado? Vamos, mas não tem dinheiro para trocar o telhado ainda, mas vamos arrancar o telhado, depois eu vou ver como é que vai ser. Então, esse formato me possibilita matar os leões maiores. E quando eu durmo, eu esqueço. Engraçado, isso é muito bom. Eu esqueço, no outro dia eu estou achando que vai dar tudo certo de novo. Então, quando eu estou meio desanimado, eu vou e durmo de novo. Então, é assim que eu venho trabalhando. Eu não sei se é uma inteligência isso, ou se é um presente divino. Eu acabo esquecendo, ou por sono bom, ou por ser sem noção. Por falta de noção do perigo. Falta de noção. Muitas coisas que eu me coloco, talvez é por falta de noção. Mas isso é bom. No final é bom. Dá certo. Tá certo. Bom, a gente começa a se aproximar do final do nosso encontro. Eu queria perguntar para vocês agora um pouco sobre o cenário econômico, o ambiente de negócio. Como que vocês veem o apetite do empresário hoje para fazer novos negócios? Hoje nós vivemos uma situação de taxa de juros elevada. Isso inibe um pouco o investimento. Mas como que vocês percebem hoje o apetite, de fato, dos empresários de se lançarem no risco? O risco vem aumentando e eu quero aproveitar para responder isso e responder o porquê ser um franqueado, né? Que eu acho que eu deixei a desejar. O risco vem aumentando, o jogo está cada dia mais difícil, não tem lugares para amadores, né? Então, quando você entra dentro de um modelo de franquia que te dá a possibilidade de um produto pronto, validado, como o Carlos falou muito bem, né? O Carlos sempre teve boas palavras, bons conselhos para nós, é por isso que eu me sinto mais seguro, lembra? Além da responsabilidade. Quando você adquire uma franquia que você se identifica com ela para a tua vida, que ela está formatada, que ela vai crescer, que ela vem dar certo e ela te dá ainda valores recorrentes, que eu acredito que para mim é um dos melhores modelos quando você ganha algo e você recebe recorrente isso todo mês, todo ano, enquanto aquele cliente está ativo, isso é show. E quem faz isso é as grandes empresas como Microsoft, né, que recebe de forma de assinatura, as grandes companhias de telefonia. Então, esse modelo a Wiki consegue proporcionar. Existem outros modelos de franquias com assinatura. Então, hoje, dentro do risco, dentro do jogo que cada dia está mais complicado, eu acho que essa é uma forte tendência hoje, trabalhar com franquias que prezam o valor corrente. Porque quem trabalha aí, que está me ouvindo, que tem que vender e bater meta nesse mês e no outro mês, de novo tem que encarar aquele leão. Tem que vender novamente para receber. Vender de novo, o Wiki não. Você começa, o Carlos falou que ele não está tendo sossego, mas porque ele é assim. Que a meta dele já bateu, né, Léo? Já tem uns 3 meses para frente. No mas primeiro mês. Então, ele já tirou o retorno dele em um mês, olha só. Era para ser o 11º mês, né? Isso. E ele já foi e já fez. Então, é o modelo dele, isso é muito legal. Mas daqui a pouco ele pode desacelerar e ter a comodidade de receber o que ele plantou sem precisar matar um leão no outro mês. Então, esse é um modelo top, que aí elimina qualquer tipo de risco e qualquer problemas futuros que possam vir a acontecer de forma macro, de forma de pandemia ou de mudança de governo. Tudo isso está sujeito a acontecer e vem acontecer e a gente precisa se adaptar. E nós precisamos ser camaleão.
Muito bem. Agora peço as considerações finais de vocês em relação a esse formato de trabalho, de franquia, como disse o Silvestre, que importante que é um ambiente de negócios que não tem espaço para amadores, que possibilita você entrar no negócio já com uma estrutura montada e também te gera ganhos recorrentes que você não precisa vender todo mês para receber todo mês. Então, eu peço a vocês que se posicionem em relação a isso. Olha, em termos econômicos, a opção, a nossa empresa deve adquirir mais franquias dessas matogrossenses, dessas nossas, né? Mas a primeira opção foi a Wiki, principalmente, tá, por causa desse fator. São dois grandes motivos. O primeiro é confiança absoluta. É uma empresa que ela trabalha solidamente, aí, pelo menos há 10 anos, com esse produto, né, o Wiki Manager, fora os demais, né? E essa questão da recorrência, para quem quer ter uma renda, então, na verdade, eu tenho a renda, eu sou um cara aposentado, né? Então, eu tenho a renda, vamos dizer, eu tenho a minha aposentadoria, eu tenho a renda que vem, vamos dizer, né, das vendas, e tem a renda das assinaturas, que tendem a se avolumar, né? Então, pensa, como investimento, é um investimento espetacular. Tá? Porque você tem as demais consultorias, as demais formatações, as demais franquias, elas não têm isso. Elas são ótimas, né? Dão um lucro espetacular. Mas essa daqui eu falei, não, é uma questão de oportunidade. Eu tenho que comprar enquanto tem, né? Principalmente nas regiões que a gente quer. Tá? Então, se a nossa empresa tiver condições, né, de abraçar em demais regiões, nós vamos abraçar. Tá? Eu tenho uma consideração a fazer aqui com o que o Carlos acabou de comentar, que eu estou à caça. Eu busco novos franqueados, então eu estou o tempo todo vendo e conversando com novas pessoas. E eu tenho percebido que o empresário, em geral, ele tem tido muito mais abertura para o nosso modelo de franquia por conta dessas facilidades. Ele está enxergando que o modelo é mais estável e seguro para ele. Então, nós temos tido mais receptividade na apresentação do modelo. Me parece que ele é muito mais interessante aos olhos de quem está interessado em adquirir uma franquia. Muito bem, Carlos. A pergunta base do nosso podcast hoje é para você. Eu te pergunto, o que Mato Grosso tem de melhor? Olha, eu diria, bom, em primeiro lugar, as pessoas, né? Vir para o Mato Grosso foi uma opção de vida. Nós éramos, a família da minha esposa, de Minas Gerais, tá? Então, nós conhecemos em 2005, o pessoal aqui dizia que Mato Grosso estava em crise, a crise da soja. Aí a gente olhou, eu visitei, né, algumas cidades e tudo, eu falei, pô, se isso é crise, né? Estava muito melhor do que Minas Gerais e o estado de São Paulo, que são os nossos estados ali de origem, né? Então, em primeiro lugar, as pessoas, né? As pessoas conseguiram criar um ambiente um ambiente econômico espetacular, né? Nós temos um agro fortíssimo. E olha que eu vou cantar uma pedra aqui, tá? Para o futuro. Cante. Mato Grosso será fortíssimo na área de franquias. Tá? Nós temos pelo menos 20 franquias formatadas. Esse número ele vai se avolumar. Nós vamos ter muitas outras, tá? Porque elas foram criadas dentro de uma formatação muito séria, muito sólida. São pessoas muito bem, negócios muito consolidados já. A Wiki, quem sabe, eu ainda vou tentar antever uma situação, ainda vai ser um unicórnio. Tá? Um unicórnio. Amém. Muito bem. Olha, muito obrigado e voltem mais vezes. Grato a todos. Obrigado, Léo. Obrigado aí, grande abraço, prazer.